queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? A aula de número 5 traz o objeto de conhecimento, estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão, no detalhamento, leitura e interpretação de textos, características do gênero, elementos estruturais. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula é sobre leitura, estratégias. Para ler, não basta simplesmente eu chegar ali, juntar B com A, ba, e conseguir formar uma palavra e pronunciar, certo? Uma boa leitura é conseguir codificar, conseguir entender ali o falar, o ler o texto em si, mas eu preciso também o quê? Compreender, interpretar, analisar aquele texto. Se eu leio e não consigo falar nada dele, não sei ler, gente. Eu estou só ali repetindo, né? Então, vamos lá verificar estratégias, como a gente deve analisar nosso texto, ler, encontrar informações, o que o texto está dizendo, o que eu estou entendendo, qual é a minha compreensão e interpretação do texto lido, certo? Então, nosso primeiro texto, né? O título é o quê? Chatear e encher. Olha só, né? Chatear e encher. Vamos ler o nosso texto. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar, por favor. Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é o número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te enxerga, moço. Já não lhe disse que esse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí a 10 minutos, liga de novo. Escute uma coisa. O Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, desta vez, esquece a presença da secretária e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos. Faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Olha só, que absurdo. Quem já recebeu uma ligação assim? Já pensou? Valdemar não é, tá dizendo que não é e insiste. E logo depois, quem é que vem? O próprio Valdemar ligando, querendo saber se alguém ligou. Tem um recado? É para perder mesmo toda a paciência. A gente acabou de ver o texto, né? Como vocês podem ver ali no finalzinho. Que é o quê, né? Que era uma crônica, tá bom? Então, a gente vê que é uma crônica. E as crônicas, elas são o quê? Coisas do nosso dia a dia. É um texto curto. Ela pode ter essa pegada cômica, que foi o caso aqui no nosso texto, tá? Então, a gente apresentou o quê? Uma situação humorística, tá? Que expressa ali a diferença entre chatear e encher através de uma conversa telefônica. Apesar de que hoje é um pouquinho mais difícil, né? Ligar, o que a gente evita hoje? A gente até bloqueia os números que ficam ligando com frequência, né? Então, aqui já mostra, só o fato de estar numa ligação, a gente consegue, inclusive, identificar um tempo. Não pode dizer que necessariamente foi um tempo agora, depende se, vamos supor, se for no celular, né? Às vezes no fixo, coisa que é bem mais difícil. Se a gente for ver, ele fala que é no quê? De um escritório, né? Então, escritório tem telefone fixo, não dá para passar esse, vamos botar assim, esse trote, né?
Então aí a gente viu que na narrativa, né, um amigo ensina o protagonista a diferença entre os dois termos, que é apresentado logo no nosso no título, né? Numa série de um telefone que ele vai ligar para esse escritório e vai dizer qual é a diferença através de um exemplo ali no recorrer da nossa narrativa, tá? Então, no primeiro momento, o protagonista pede para falar com o Valdemar, mas é informado de que não há ninguém com este nome que trabalha lá, né? Apesar disso, a pessoa que está lá do outro lado, né, continua ligando, né, perguntando o nome em vários momentos. Então, ele vai ligando há 5 minutos, passa 10 minutos, mas ligando e pedindo a mesma informação. E aí, essa insistência irrita o atendente, né, de quem está lá no escritório, mas ainda é considerado o quê? Encher. Então, não está ainda não é considerado, perdão, de encher, só tá chateando a outra pessoa. Tô querendo trabalhar, o telefone toca, eu crente que é algo importante da minha empresa, mas não, é só alguém perguntando de um tal Valdemar que não existe ali, né? Então, o texto apresenta um ápice, né? Após várias tentativas, né, infrutíferas, o protagonista faz o quê? Finalmente decide encher agora, né, o atendente. Até então era só chatear. E qual é o processo, tá, de encher, segundo a informação do texto, né? Ele liga novamente, mas dessa vez ele finge ser o próprio Valdemar, certo? Questionando se alguém telefonou para ele, se essa ação é considerada, ele diz que essa ação é considerada o quê? Encher. Por que ele considera encher? Porque ultrapassa o limite razoável e passa a incomodar de forma mais evidente. Então, no momento ele só estava chateando. A partir do momento que ele fez isso, agora encheu. Acabou todos os limites. Eu estava aqui, chegou aqui, a pessoa vai com certeza explodir porque encheu, passou do limite. Certo? Então, aí foi a nossa interpretação ali do nosso texto, onde ele fala do encher e chatear. Ok? Vamos então dar a nossa continuidade, a nossa análise, né, do que a gente está vendo. Então, para chegar a essa interpretação, né, é necessário que quem está lendo saiba estratégias de leitura, tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora aqui na nossa aula. O nosso propósito é esse, estratégias de leitura, tá? Então, comecei falando para vocês que quando a gente pega um texto, não basta só ler como eu acabei de fazer. Se eu li e me perguntaram o que eu li, o que está dizendo o texto, eu posso interpretar, inferir alguma coisa e eu não souber, eu não estou fazendo uma boa leitura. Então, vamos verificar aqui a leitura do nosso texto. Então, primeiramente, quando eu falo de leitura, eu tenho que procurar informações. Dentro dessas informações estarão o quê? As informações explícitas e as implícitas, tá? Quando eu digo explícita, significa que essa informação está dita, está escrita no meu texto, eu consigo localizar, tá bom? E a implícita é aquela que não está ali com todas as letras, mas está nas entrelinhas, eu consigo compreender aquilo ali, tá bom? Interpretar através dos enunciados, tá bom? Eu consigo inferir algo. Tá? Temos também a tipologia textual, o gênero textual, as características desse gênero, tá? Elementos estruturais de todo um texto. Então, tudo isso vai contribuir para a nossa leitura, para o entendimento do nosso texto. Então, como a gente acabou de ler o texto Chatear e Encher, nós vimos que eu falei para vocês que era uma crônica, porque logo no finalzinho vinha dizendo, né? Então, vamos analisar aqui a nossa leitura do primeiro texto que foi apresentado. Quais são as informações que nós temos nesse texto? Vamos lá. Nós temos as informações explícitas e implícitas, que eu acabei de explicar para vocês, né? Que explícita, tá dizendo, tá ali, tá na cara, tá escrito. Então, quais são as informações que nós temos dentro desse texto? Nós vimos que nós temos um ambiente, eu consigo identificar com esse ambiente? Sim, porque ele fala que liga para um escritório. Nós sabemos que nós temos 2 personagens, no mínimo, ali, certo? Porque ele diz que um amigo ensinou a ele qual é a diferença entre encher, né? E chatear, certo? Então, ele vai fazer ali essa diferença, ligando. A gente sabe que se está falando de um escritório, provavelmente está em horário comercial, tá bom?
Então, essas são as informações explícitas, que é a primeira leitura a gente já consegue identificar, certo? Aí tem as implícitas, que a gente pode inferir, limite de paciência, comportamento social, inconveniência, a gente consegue ver que a pessoa que fica ligando está inconveniente. O limite da paciência, veja que quem atende lá no escritório tem até uma paciência, porque atendeu a primeira vez, a segunda vez, na terceira que ele veio explodir. Porque imagina, você está trabalhando e tem alguém ali te perturbando com coisas que está atrasando o seu serviço, né? Então a gente consegue ter algumas inferências em relação a esse texto, tá? Como vocês viram, nosso texto traz o quê? Um diálogo, tanto que ele tem lá a travessão, 2 pontos que são características desse texto, né? A estrutura desse texto. Então, percebam que nós estamos na tipologia. Que tipo de texto nós temos ali? Uma narração. Quando a gente fala de narração, a gente já sabe que se é narração, eu tenho que ter o quê? Personagem, tempo, espaço, né? E é exatamente o que a gente viu ainda agora, que o espaço, o escritório, 2 personagens, enfim. Tá bom? E qual é o gênero textual? Quando eu falo de tipologia, tipologia é algo mais abrangente. E agora a gente vai afunilar, a gente vai diminuindo ali o que a gente quer. Então, eu quero um texto narrativo. Beleza. Que tipo de texto narrativo eu quero? Qual é o gênero? Crônica. Poderia ser, de repente, uma novela, né? Veja que esses são gêneros textuais de narração, tá bom? Então, aí eu tenho diferença. Então, o tipo que a gente acabou de verificar do gênero textual é a crônica, que eu acabei de comentar para vocês, que a crônica é uma narração mais curta, vai ser de um determinado momento, ela não vai ter passagens de tempo, pode ver que foi curto. Provavelmente ali, essas ligações duraram no máximo, entre uma e outra, né? A cada 15 minutos, 10 minutos, 40 minutos, 1 hora. Então, tudo que a gente acabou de narrar foi um curto prazo, né? O tempo é curto. É exatamente a característica do nosso tipo textual, né? Do nosso gênero. Aí, olha só, característica do gênero textual crônico, acabei de falar, né? Texto curto, ela é objetivo, uma linguagem bem simples, certo? Porque se é do dia a dia, o nosso dia a dia, dificilmente, nós falamos assim, com uma linguagem mais curta, rabiscada, não tem. A gente fala mesmo o simples, né? Com gírias, abreviações, e é exatamente isso que traz o nosso texto crônica, tá? Elementos estruturais do texto crônica. Qual é os elementos, né, da estrutura? Como todo e qualquer texto, nós temos que ter o quê? A apresentação, que nós chamamos o quê? De introdução. O desenvolvimento, que é o desenrolar, tá bom? Da história, tá? E a conclusão, que é o desfecho. Como acaba esse texto? Então, todo o texto, independentemente se é narração, se é um artigo, né? Se é uma notícia, enfim, todos têm essa estrutura, né? Começo, meio e fio. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo, gente? Então, vejam aí que nós vimos o que da leitura. Vamos lá verificar a interpretação do texto. Nós vimos, então, compreender, entender, né? O que está sendo dito ali, interpretar, o que eu consigo tirar das minhas interpretações dali, analisar bem o texto, tá bom? Então, são coisas que a gente tem que ver em cada texto. Compreender e interpretar, analisar, certo? Muito bem. Então, quando a gente fala de interpretar é o quê? Entender o que está sendo dito, que são os pilares desse entendimento, né? Quais são esses? Compreensão do texto, tá? Que a gente acabou de verificar. Se eu compreendo, eu tenho que saber identificar as informações explícitas, que são aquelas que são vistas no nosso texto, tá bom? Porque, como elas já estão dizendo, tá ali, tá na cara, tá escrito. Eu consigo dizer, olha, onde tu viu isso no texto? Tá aqui, ó. Eu consigo identificar, certo? E nós temos também o quê? A interpretação, ou seja, que são as nossas informações que tá ali, ó, entre linhas, que já é a interpretação. Então, ela é entre linhas, não tá bem na cara. Nós chamamos, inclusive, que elas são o quê? Implícitas. Então, através da minha interpretação, eu consigo tirar essas informações, tá bom? E aí, por último, nós temos o que? A análise, que é a conclusão do entendimento. Ou seja, se o leitor concorda ou não com o texto que está sendo apresentado, tá bom? Então, são aí essas 3 técnicas básicas para a gente fazer uma boa leitura de um texto, tá? Esse foi o nosso primeiro texto. Vamos para o nosso segundo texto. Vamos lá ler? Título do nosso texto é o quê? Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje.
Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa e fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? Cecília Meirelles. Muito bem, olha só esse texto, né? Ele traz o quê? Ele faz uma reflexão, certo? Olha só, ele fala que ela não tinha, certo? Esse rosto, essas mãos fracas, né? Então ela vai falando coisas que mudou no seu corpo, certo? Então aqui a gente vê que ela está falando da questão do quê? Física. Vamos falar do envelhecimento, certo? O meu rosto de hoje, da Vanessa de hoje, não é mais igual ao rosto da Vanessa de um ano atrás, de 10 anos, né? Porque vai mudando, a velhice vai chegando. Então, não tinha, de repente, essas expressões, né? Que era mais nova. Então, vai mudando exatamente aí o que nosso texto traz, né? Então, aí nesse discurso poético, né? O eu lírico, ele vai descrevendo a si mesmo. Descrevendo, como eu falei para vocês, as mudanças que vai passando, certo? Pelo tempo. O tempo vai passando, nós também vamos mudando. Então, tem a mudança física, nós temos a mudança psicológica, né? E também a percepção de como a gente se enxerga agora, né? E aí, a autora compara que como ela era no passado e como ela se enxerga agora, no presente, tá? E aí ela até fala no finalzinho, né? No espelho, em que espelho eu me perdi. Então, é bem reflexivo, né? Esse poema leva a gente a refletir como nós nos enxergamos, não somente fisicamente, tá? Mas no interior, né? Então, vale a pena reler e fazer essa reflexão. Então, aproveita e tira um tempo, né? Faça ali a sua própria representação. É importante fazer isso também. E aí, essa pegada que a gente vê no nosso texto, né? Que ela vai ali fazendo essa reflexão. Quando ela fala que ela não tinha o mesmo rosto, a força da mão já é diferente. E no final, ela pergunta, né? Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, ali, realmente, ela não é só o físico, né? A gente muda não só o físico, a gente olha e percebe que a nossa força, nós vamos tendo umas limitações. É bem reflexivo, eu gosto muito desse texto. Vamos analisar aqui, vamos ver o que o nosso texto traz. Então, a gente já sabe que o texto, o título, né, é retrato. Que informações carrega ali, que são explícitas? Características físicas, retrato antigo em um espelho, né, porque ele fala ali se descrevendo e no final falando do espelho, prova o que a gente consegue entender ali também, né? Em que espelho pode ser que ela está se olhando, certo? Em um espelho, lembre-se que essas são informações implícitas, porque não está dizendo que ela estava na frente de um espelho, né? Muito bem, então olha só, nós temos antigo espelho, né? E aí nós temos informações implícitas, né? Transformação pessoal, desilusão, questionamento de identidade, tá? Quando ela fala retrato, só uma pegada aqui, né? Que ele fala assim, sobre as explícitas, né? Características físicas, retrato antigo e espelho. A gente consegue entender uma vez que ela fala em que espelho aconteceu isso, tá? Tipo textual, ele é um poema descritivo, porque vocês podem perceber que ela vai se descrevendo, né, no decorrer, vai falando características dela, tá bom? Gênero textual é o quê? Um poema. Característica do gênero textual, ele é um texto literário com uma linguagem subjetiva, tá? Elementos estruturais do gênero, que aqui é o nosso poema. Então, nós vamos ter o quê? Versos, rimas e estrofes, né? Então, aqui a pegada já é diferente de um texto de prosa que a gente vindo agora de uma narração, né? Aqui nós vamos, em vez de falar, são as linhas, nós vamos dizer o quê? Que são os versos, tá bom? E aí, estrofes, do que são os nossos parados, e a rima, provavelmente, nós temos bastante mesmo no nosso poema. Pode ser que venha num texto de prosa? Pode, mas é muito difícil a rima
num texto de prosa. Geralmente são poemas, tá bom? E aí, novamente, lembrando nossa interpretação do nosso texto, nós temos que o quê? Compreender, interpretar e analisar. Então, novamente, vamos aqui frisar esses elementos, tá bom? Que a gente acabou de verificar no nosso texto 2. Então, a compreensão, no caso, são as informações explícitas, né? Que Cecília Meirelles apresenta no poema, e são elas que nós vimos as características físicas, um retrato antigo e o espelho, né? Então, ela pode ali, provavelmente, se está olhando o retrato, se olha no espelho e vai ali fazendo essa descrição, tá bom? Já nas implícitas, né? No poema Retrato, a gente consegue observar as entrelinhas, né? Que o leitor faça uma reflexão sobre a efemeridade da vida, como passa rápido, né? Hoje nós somos jovens e, de repente, já estamos ficando velhos, está passando, ainda mais agora, né? O tempo parece que está correndo mais rápido, a gente fecha o olho, quando vai ver já está de manhã, e um dia desse, gente, eu tinha 12 anos, né? E agora eu já tenho 18, então passa muito rápido, né? Então, por último, a gente faz a análise da conclusão do leitor, que faz aquela reflexão. Você concorda, não concorda com o pensamento da autora? Vocês acham mesmo que ela fala sobre isso, sobre essa reflexão, da mudança do corpo, e ela se questiona em que momento ela perdeu aqui, ó, passou tão rápido que ela não se percebeu envelhecer? Será que acontece isso conosco, né, de não estar percebendo? Ou para algumas pessoas a gente percebe mais porque ela se analisa frequentemente, se olha, faz aquela reflexão diariamente, né? Então aí vai, por isso que é subjetivo, né, porque vai de pessoa para pessoa, certo? Vamos para o nosso terceiro texto, mito. Muito bem, então vamos lá, mito é o nosso terceiro texto. O mito, entre os povos primitivos, é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas que dão também as formas da ação humana. Logo, essa crença pode dizer muito da origem de uma sociedade. Muito bem, então ele está aí falando sobre o mito, né? E aí o mito ele vai vir para explicar algumas coisas de certas sociedades, né? Então, vai contando histórias, tá? Para explicar o porquê daquilo, como surgiu e tudo mais. Certo, gente? Então, a gente viu aqui que nesse parágrafo discute o papel do mito entre uma sociedade primitiva, tá bom? Sugere que os mitos desempenham um papel fundamental na formação da identidade e compreensão do mundo, tá? Entre as sociedades primitivas, influenciando não apenas suas percepções da natureza, mas também suas interpretações sociais e culturais, né? Então a gente sabe que nós temos bastante mitos, né? Tem o mito o mito, tem as lendas para contar ali o surgimento de uma sociedade, de um alimento, enfim, tem várias informações. Por isso que ele fala que é uma questão cultural, né? Uma crença. Então vamos analisar o nosso texto sobre o mito. Então a gente já sabe que o título é o quê? Mito. Quais são as informações explícitas, né? Povos primitivos, ele está falando sobre os povos primitivos, ele fala sobre os seres da natureza, a crença e como isso envolve a nossa sociedade. Tá? Informações explícitas, falam sobre a questão do contexto histórico e cultural, tá bom? Também fala o quê? Sobre as relações entre o mito e o comportamento humano, a conexão entre o mito e a nossa sociedade, que a gente acabei de falar para vocês como isso mexe com a nossa sociedade, né? Há quem diga, não, isso é besteira, a ciência não comprova, mas é cultural, então vai envolver muito a nossa sociedade, a cultura de certos povos, principalmente os povos primitivos, tá? Tipologia textual, dissertação, gênero textual, ele é um parágrafo padrão. O que é esse parágrafo padrão? É quando dentro de um pequeno parágrafo, lá nós vamos ter introdução, desenvolvimento e conclusão, curtinho, então ele vai estar completo, tá bom? Característica do gênero textual, nós temos o quê? Texto não literário, uma linguagem
objetiva, tá? Entre os nossos elementos do parágrafo padrão, nós temos o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Como eu acabei de explicar para vocês, parágrafo padrão é um pequeno texto naquele parágrafo. E se ele é texto, nós temos que ter um começo, meio e fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? E aí, dentro dos nossos pilares da interpretação de texto, sempre batendo aqui nessa mesma tecla, né? Que é o quê? Compreender, interpretar e analisar. Nós temos sempre que pegar o texto, nós temos que fazer isso. Compreender, interpretar e analisar, tá bom? Então, aí, nosso último texto, nós temos o nosso texto de mito, né? E para finalizar esse momento de leitura, interpretação, né, do nossas estratégias de leitura, nós temos ali para compreender, no caso, as informações explícitas. A professora Lúcia, que é quem produziu esse texto parágrafo, né? Parágrafo padrão, perdão. Nós temos o quê? Os povos primitivos, seres da natureza e da sociedade. Isso aí está escrito no texto, ela utiliza falando sobre isso, né? E aí, por sua vez, a interpretação está no campo das informações implícitas, né? E aí podemos observar nas entrelinhas, né, nas frases, que a professora quer que o leitor faça uma reflexão sobre o contexto histórico e cultural. Aqui, né, na nossa cultura, nós temos bastante isso, então envolve bastante a nossa cultura. Nós temos essa cultura do mito para explicar as coisas, né? É uma relação entre mito e comportamento humano. Essa conexão vai dar o quê? A conexão de mito e sociedade, tá? E por último, analisar, né? Que é a conclusão do leitor faz em relação à nossa leitura, sobre a reflexão, se ele concorda, não concorda com o pensamento, que no caso foi da professora Lúcia. Certo, gente? Muito bem. Então, vejam que a gente viu um texto de mito, que querendo ou não, o parágrafo padrão ali a gente viu que tem começo, meio e fim. A gente viu o primeiro texto, que era o quê? Uma narração. Tem que ter começo, meio e fim. O poema tem que ter começo, meio e fim. A gente viu aqui que tanto o primeiro texto quanto o terceiro, eles são prosas, tá? Porque é organizado, ele é bonitinho, em linhas, parágrafos. No caso, o último, ele só é um parágrafo padrão, então só tem realmente um. A diferença entre o primeiro texto e o terceiro com o segundo, é porque no segundo a gente viu o quê? Uma poesia, né? A gente falou um poema, então a estrutura também é diferente. Se vocês perceberam, a estrutura do segundo texto é mais curtinha, né? Eu não chamo de linha, e sim de verso. Tá bom? Tem apresentação de rimas. Então, é isso. Nós vimos 3 textos de diferentes formas e vimos que, para eu conseguir ler e ter uma boa interpretação, uma boa leitura, nós temos que ter estratégias, tá bom? Então, é importante eu compreender, interpretar e analisar. Acima de tudo, gente, quando eu pego o texto, eu tenho que... Será que só uma leitura já vai fazer eu entender perfeitamente o texto? Dependendo do tipo de texto e a linguagem que é utilizada ali, não. Então, é importante eu fazer não só a primeira leitura vai ser a leitura de apresentação. É importante eu fazer uma segunda leitura para eu realmente compreender o texto, tá? A partir da terceira leitura que eu vou ter uma melhor interpretação do texto, porque no primeiro momento eu vou apresentar, tive o primeiro contato, o segundo momento eu vou começar a compreender melhor as palavras que estão ali, de repente tem uma palavra que eu não conheço, é interessante pesquisar, e somente depois que eu compreendo o meu texto, eu vou conseguir fazer o quê? Uma interpretação, né? Eu vou conseguir localizar informações, eu vou conseguir inferir algo em relação àquele texto. Quando eu digo inferir, não esqueça que inferir é através das nossas informações implícitas, ou seja, tá ali, mas não tá escrito. Então, a gente tem que ter uma boa conseguir localizar principalmente as implícitas, porque as explícitas já estão ali na cara, fica mais fácil, tá bom? E, lógico, saber se posicionar em relação aos textos que a gente lê. Se a gente gosta, não gosta, por que não gosta, por que gosta, certo, gente? Então, a gente fica por aqui sobre a nossa aula, né, de leitura, né, procedimentos de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra em um outro momento. Tchau, tchau.